Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e muita paz. Bem-vindos a este Conexão ID. E na reflexão de hoje, nós vamos continuar no mesmo tema que nós iniciamos ontem, sobre vencer obstáculos, sobre o escape do povo de Deus. Este é um assunto que lhe interessa. Se você é um cristão, se você está desenvolvendo a sua vida espiritual e precisa de palavra, de experiência, de conhecimento, eu quero convidar que você não se afaste deste vídeo até a sua conclusão. Bem, eu sou o pastor Calbi Paiva, missionário brasileiro servindo aqui nos Estados Unidos. Estou falando aqui das montanhas do estado da Virgínia, moro em uma cabine de montanhas, aqui nesta região, aproveitando esse período que tenho tempo disponível para transmitir experiências, não só experiências, mas informações de um ângulo que não pode ser avistado quando a pessoa está na pátria, gozando do conforto de uma igreja bem estruturada, com direitos, com muitos direitos. E na causa missionária, nós aprendemos muitas coisas. Depois de 30 anos fora da pátria, acumulando experiências, aprendendo lições, eu me sinto muito confortável hoje e no dever de transmitir esses conhecimentos, essas informações, para beneficiar novos obreiros. E é por isso que nós estamos coordenando o projeto missionário Igreja para Todas as Nações, para permitir que obreiros nativos na África façam um trabalho mais produtivo. Nós estamos trabalhando em Moçambique, temos missionários que estão trabalhando no Congo, no Burundi, estamos preparando pessoas para a Tanzânia. Porém, essas informações que nós transmitimos aqui, elas são importantes para se vencer uma guerra que não se vence com armas materiais, que não se vence com armas que se usa. Por exemplo, nós chamamos de armas brancas, arma de fogo. Não são essas armas. Eu já estou com a Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aliás, vamos começar do versículo 3, que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Vou repetir. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5. Destruindo. Vou repetir. Destruindo. Não é desarmando, porque quando desarma pode se armar de novo. Não é desmontando, aqui fala destruir, aleluia. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Aleluia! Glória a Deus! Eu poderia continuar lendo, porque este versículo aqui, este capítulo, ele é muito importante. Mas eu espero que você, na sua devoção pessoal, possa ler todo o capítulo 10 de 2 Coríntios. Você vai entender muito esta mensagem. Mas hoje eu quero falar a respeito das armas espirituais que nós temos. Há coisas que nós não podemos alcançar com o nosso braço material. Por exemplo, aqui eu posso alcançar este teto
porque ele tem uma altura que eu alcanço. Porém, eu não posso alcançar o cume daquela árvore. E eu precisaria de alguma escada, de alguma ferramenta para poder chegar até lá, ou pelo menos subir com muito cuidado para poder chegar e alcançar. Há coisas que nós não conseguimos alcançar com armas materiais, com conhecimento, com habilidade prática, porque os nossos recursos, eles acabam. As nossas possibilidades, elas são vulneráveis, elas findam, elas se esgotam. Observe a velhice na vida das pessoas. Um atleta, por exemplo, quando está jovem, ele pode entrar no campo e fazer grandes proezas, mas a partir de que vai chegando a idade, ele vai ter que se afastar dos campos, vai procurar uma outra coisa para fazer que não dependa da sua energia física. Eu lembro-me muito bem que o jogador brasileiro Pelé, quando ele já estava na sua fase dos seus 50 anos, ele foi convidado para participar de uma competição desportiva humanitária. E eles queriam que Pelé entrasse no campo para mostrar a sua habilidade com a bola. Havia pessoas que não conheciam Pelé como jogador, como eu conheci e outros, na década de 70, durante a Copa. Agora, eles queriam ver Pelé no campo. E Pelé disse, não, eu posso entrar e talvez eu consiga aguentar uns 15 minutos no campo. Mas não vão esperar aquele Pelé que dava gol de bicicleta, porque a situação mudou. Somos vulneráveis. As possibilidades se esgotam. Os recursos terminam. E é por isso que nós precisamos, para vencer nesta vida, para viver nesta terra, usar armas espirituais cujos recursos não se esgotam, cuja munição não termina. Nós precisamos usar os recursos espirituais que temos, como a nossa fé. A fé, ela chama à existência as coisas que não existem. A fé, ela tem a capacidade, a possibilidade de fazer o que nenhum outro elemento consegue fazer. Porque a fé, ela tira da fraqueza força. E é isso que nós temos como armas espirituais para lutar. É isso que nós temos para vencer esta guerra. Porque a situação que o mundo enfrenta, não só aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em Moçambique, no Burundi, na Rússia, na Ucrânia, em qualquer lugar da Terra, a situação está difícil. Os governantes não sabem como fazer. Existem regimes que estão sendo instalados para banir o cristianismo de ação. Existem regimes que estão sendo instalados para tirar a liberdade de expressão das pessoas. Existe na política, na religião, uma opressão satânica que está colocando pessoas em lugares estratégicos de controle para manipular, para ditar normas, para impor sobre o regime do medo a obediência das pessoas, para praticar a maldade. Vejamos um congresso como o brasileiro que fica refém de um sistema que está impedindo que as pessoas se manifestem e falem. Nós conhecemos políticos que têm medo de falar e são parlamentares, que parlar no latim parlar, é falar. Mas eles são tolhidos dessa liberdade por causa muitas vezes de um militante que está em um local de destaque, em uma posição e foi colocada lá para exatamente fazer isso e impede que as pessoas possam falar o que pensam.
E isso é muito sério, porque estão tirando a liberdade de expressão dos brasileiros. A corrupção está em todas as esferas. Aqui nos Estados Unidos, vocês não imaginam como o novo governo encontrou corrupção instalada na máquina administrativa pública. O presidente Donald Trump dizem que já podem ter economizado mais de $1 trilhão. Dinheiros que estavam escapando pelo um lado, pelo outro, pelos ralos da corrupção, dos fraudes. Está em toda parte a corrupção, o engano, a discórdia, as contendas. E como nós vamos vencer isso? Se não tem arma capaz de vencer. Os Estados Unidos é o maior país, a maior potência nuclear do planeta. Tem armas, segundo alguns dizem, tem mais armas do que todos os outros países juntos. Porém, o que está instalado nos meios de controles governamentais são coisas que não podem ser vencidas com armas. O que está no meio da religião, no meio das convenções, dos púlpitos manipulados, são coisas que não se pode vencer com armas materiais, não é com bomba atômica que se vence. E aí é que entra a nossa guerra espiritual. Aleluia! É aí que entra o nosso conforto na palavra de Deus. E é por isso que a igreja foi deixada aqui nesta terra como sal da terra. É a igreja que tem a resposta. Mas, se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Se as igrejas, por causa do comportamento de muitos líderes, dos recursos que são roubados das missões, não estão fazendo a coisa certa, se o pecado está instalado no púlpito, através dos conchavos politiqueiros, como haverá de salgar? Porém, contra isso nós temos uma arma, que é a palavra de Deus, que nos exorta sobre todas essas coisas, que nos mostra como seria o panorama, o clima, a temperatura nos últimos dias. Dias trabalhosos, como está na sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 17. Como seria o clima, a temperatura espiritual dos últimos dias? A Bíblia fala no esfriamento do amor. A Bíblia fala na multiplicação da iniquidade. A Bíblia fala na proliferação de falsos profetas. A Bíblia fala em homens avarentos, amantes de si mesmo. E em tudo isso, e para tudo isso, é necessário que aqueles que amam Jesus de verdade, aqueles que querem fazer uma marcha para Jesus, diferente dessas que são feitas quando reúnem o povo para comprar camisetas caracterizadas, para enxertar a conta dos organizadores da festa, que atrapalha o trânsito, para fazer com que a palavra de Deus ela chegue diante daqueles que precisam ouvi-la, nos confins da terra. Eu quero sentar um pouquinho com você aqui para falar um pouco a respeito disso, porque é muito sério o que nós vamos falar aqui. Eu poderia ficar calado diante da oportunidade que nós temos hoje, porque nem ativos mais pastoreando igrejas locais nós estamos. Nós temos liberdade
de, por exemplo, viajar, conhecer os parques. Uma hora dessa poderia estar colhendo flores em um campo, tirando fotografia como eu gosto. Mas por que eu estou fazendo isso? É porque na minha experiência acumulada nos últimos anos, eu tenho notado que essa parte da omissão missionária, ela não tem sido falada, não tem sido destacada nos últimos anos, nas mesas convencionais, nos púlpitos das igrejas, porque há um comprometimento com a própria omissão missionária. E eu me pergunto, por que a igreja não conquistou os confins da terra? Porque os recursos que deveriam ser empregados para isso têm sido empregados para uma luxúria, para um show de ostentação, de salários estratosféricos, dos carrões, dos templos magníficos, dos mármores, dos assentos aveludados. Não seria isso uma disparidade considerando os campos missionários da terra, onde estão missionários abandonados, precisando do subsídio financeiro para a sua alimentação? Porque 37% dos habitantes da terra nunca ouviram sobre a mensagem que a igreja ficou com a responsabilidade de anunciar. Sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque muitos crentes não estão usando as armas de guerra que foram disponibilizadas para serem usadas. Primeiro, quando Jesus falou, e foram as últimas palavras de Jesus antes de subir lá no Monte das Oliveiras, foi dado poder: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E certamente eles ficaram em Jerusalém. Não os 5.000 que foram alimentados durante a multiplicação dos pães, porque existem muitos que procuram Jesus apenas por causa das facilidades, por causa das promessas mirabolantes de bênção sobre bênçãos. Existem muitos que seguem Jesus pelo que podem ter, e os fanfarrões da prosperidade aproveitam disso para vender uma propaganda de um evangelho meia-sola, que só promete bênção. E as pessoas vão tendo a mesma avareza que tem os pregadores. Quero mais, quero ter mais, e o meu carrão, e a chave da minha casa, e o meu melhor emprego. Essa marcha para Jesus das aglomerações, isso é uma fake news. A marcha que Jesus quer ver é a marcha dos missionários, sendo apoiados para chegarem aos confins da terra, para chegarem nas tribos que ainda não têm a língua, a Bíblia no seu próprio idioma, para ter o suporte financeiro para que eles possam dedicar sua vida na pregação do Evangelho. Mas por que isso não está acontecendo? Voltamos novamente, porque as armas espirituais não estão sendo usadas. E quais são essas armas espirituais? Primeiro, vamos recapitular a mensagem de ontem. Ontem nós falamos sobre 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro ponto, se humilhar, segundo ponto, e orar, terceiro ponto, e buscar a minha face, quarto ponto, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ontem nós falamos que no primeiro, no segundo e no terceiro ponto não acontece nada. Falamos na diferença entre orar e buscar a face. Porém, é no quarto ponto, se converter dos seus maus caminhos. Nós voltamos a bater na tecla que a igreja moderna precisa se converter. A começar pelos pastores,
pelos embusteiros, se converter da sua avareza, da sua arrogância, das suas ostentações, dos seus planos mirabolantes de colocar uma dinastia religiosa a ponto de conservar uma situação financeira para toda a sua família e se esquecer dos confins da terra e não investir nada em missões. Porque isso causa um dano muito grande à igreja. E não me canso de falar que o islamismo, digo que veio 610 anos depois da igreja, ultrapassou a igreja. Por que isso? Porque os islâmicos trabalham. Eles sustentam seus missionários. Eles dão a retaguarda de apoio que os seus missionários precisam. E por isso eles estão na frente. Estão na frente em conquista de territórios. Estão na frente em investimento nas suas missões. Enquanto existem muitos missionários trabalhando nos canteiros de obras, fazendo negócios para sobreviver em seus campos, eu falo missionários cristãos, tem muitos islâmicos que são enviados para implantar os dogmas do islamismo em uma região e estão vivendo numa posição muito confortável, porque é uma retaguarda de apoio que lhes permite ter, enquanto dedicam seu tempo integral à obra de Alá, no caso, a difundir os ensinamentos de Maomé. E essa igreja que se esqueceu de fazer missão para fazer politicagem, esses presidentes de convenções que atuam igual o chefe da máfia. Aliás, não é igual o chefe da máfia, é muito pior. Porque o chefe da máfia, ele mandava matar as pessoas que lhe desobedeciam, porém, depois da morte termina tudo. Não acontece mais nada. No massacre que acontece nas convenções contra as missões, é depois da morte que começa tudo. É depois da morte que os fanfarrões do evangelho vão prestar conta diante de Deus. E eles vão chegar lá e vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós fizemos maravilha. E ele vai dizer: eu nem vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está na sua Bíblia. Aquelas pessoas que deixaram de ser alcançadas por não ter missionários em seus termos, eles não terão uma segunda oportunidade de salvação, eles estarão sendo jogados no inferno. E essa igreja, e eu estou falando de instituições, com seus estatutos, com as suas placas na frente, com diferentes identificações, tem nome de todo tipo. Ó, imagine, Igreja Trepada de Zaqueu. Qualquer nome vale para se montar um aglomerado religioso, para se recolher dízimos e ofertas em cada culto. E há pregadores que são preparados para fazer com que as pessoas elas doem tudo que têm. Só falta extrair o fígado do coitado, prometendo muitas bênçãos para engordar as suas contas. Eu lembro-me de há muitos anos, quando eu pastoreava na Flórida, teve um pastor muito famoso no Brasil, não vou falar o nome por causa da ética, ele veio visitar essa cidade para pregar. E ele tinha cobrado $7.000 para pregar durante um culto. E durante o culto, esse pregador, eu quero que vocês entendam, se você não entende de igreja nos Estados Unidos, saibam que aqui, os pastores que pastoreiam igrejas brasileiras aqui nos Estados Unidos, sofrem igual galinha para largar o choco, como se diz lá no norte. São canteiros de obra, trabalho de pintura, de limpeza, de supermercado, cortando grama, fazendo o que der para alimentar a família, ele e a sua esposa, trabalhando. E as igrejas são flutuantes, são igrejas que não conseguem crescer porque os brasileiros vêm igual andorinha, vêm e vão. Porém,
É extremamente necessário que exista a igreja para doutrinar esse povo, para falar a mensagem de Deus a esses imigrantes. E um desses pastores fez uma festa e chamou esse pregador e fez uma campanha para conseguir os valores que ele cobrou para vir pregar. Porque, por ser famoso, o pastor local pensou, nós vamos convidar muitas pessoas e muitas pessoas podem se converter e a igreja vai crescer. Porém, durante o encontro, durante a festa, realmente veio, convidou pastores de outras igrejas. Eu só não fui, porque eu não estava presente nessa época. E durante o culto, o referido pregador chegou diante do pastor local e disse assim, pastor, o senhor permite que eu faça uma oferta, que eu recolha uma oferta nesse culto? E o pastor disse, tudo bem, eu quero que essa oferta seja destinada a um projeto com crianças que eu tenho no Brasil. Eu não vou dizer o local, porque senão você vai descobrir quem é. E o pastor disse, não, tudo bem, pastor. Aí, como tinha muitos visitantes, muitos empresários, ele usou um texto bíblico e tirou uma oferta daquela pu, daquela que dá uma lavagem cerebral no cabra. E colheu $14.000. Juntaram todo aquele dinheiro. E quando terminou o culto, o pastor disse, olha, pastor, deu $14.000. Já que rendeu tanto, não seria importante que o senhor dividisse isso com a igreja local? Porque nós estamos precisando aqui comprar tanta coisa, temos que comprar um equipamento de som. E o pastor disse, não, palavra é palavra, o senhor disse que a oferta era minha. Aí o pastor pegou os 7.000, que já tinha sido mandado para ele vir, e os 14.000 da oferta e foi embora. $21.000. Você não imagina o que a avareza está levando a igreja num posicionamento diferente daquela que ela deveria de estar. E por isso, voltando a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, até aí não acontece nada. Quarto, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos pregar uma conversão agora para a igreja desmantelada, para os pastores embusteiros, convertam-se a Deus. Falamos ontem que é muito fácil batizar os convertidos. Na África nós batizamos muçulmanos que se convertem ao evangelho e são uma bênção. Você não imagina, o melhor tipo de crente que tem é um muçulmano convertido ao evangelho, porque ele chega com disposição de trabalhar e ele sabe obedecer. Mas é muito difícil. Por isso, nós queremos impulsionar a maioria dos cristãos que aceitam esse tipo de exortação. Compartilhe esses vídeos, compartilhe essas informações, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As armas que nós temos é a palavra, é a mensagem bíblica para falar, é o ensinamento. Jesus falou, ide, ensinai as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E voltando ao texto bíblico que nós lemos, que quando for cumprida a nossa obediência, nós vingaremos toda a desobediência. Deus determinou leis para pessoas, para a natureza. Olha como está aqui esta situação.
a mata, a vegetação da área que nós vivemos, neste momento, está toda pelada, está sem folhas. Aqui começou a nascer umas plantas que nós plantamos no ano passado e todo ano ela brota, vai gerar flores. Tá começando a nascer aqui. Vai ficar bonito. Podemos mostrar essas flores que vão nascer aqui. Mas por que isso está acontecendo? Porque Deus determinou leis que a natureza obedece. Há uns dias atrás eu estava mostrando aqui, tudo cheio de neve, o carro, essa parte. Eu estava recolhendo a neve daqui. Agora começou a esquentar. Começou a mudar o clima, porque existem leis determinando as estações. Inverno, verão, outono, primavera. É assim. Porém, Deus determinou uma ordem à igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus determinou leis à igreja para conquistar os confins da terra. E essa lei não está sendo obedecida. E aí é que vai ter um problema muito sério. Aliás, já está tendo. Os escândalos, as decepções, o abandono aos missionários e as igrejas à vontade para fazer suas festas mirabolantes, para construir os seus templos arrogantes, para gastar o dinheiro que é recolhido, seja lá com o que for, que eles inventem para gastar o dinheiro da igreja enquanto estão abandonando as missões. Minha gente, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Utilize essas armas, publique esses vídeos, transmita essas palavras, fale com autoridade, desperte os que estão dormindo o sono da negligência. Fale como falava João Batista, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Faça como Jesus, sepulcros caiados. Fale a verdade, doe quem doer, porque o tempo está finalizando e nós temos muita coisa para fazer no pouco tempo que resta, mas armados, não desarmados. Que Deus abençoe a todos.